Sejam todos bem-vindos à nossa casa. A gente então vai passar rapidinho os nossos recados. Lembrando a todos, tem alguém que está vindo pela primeira vez? Tá, então seja bem-vindo, tá? Então, lembrando que todos os nossos horários, toda a nossa programação tá afixada aí fora, tá? E no nosso site também tem toda a programação. Mas basicamente a gente tem reuniões todos os dias aqui na casa, tá? Inclusive sábados e domingos. E quem quiser passar pelo plantão de orientação, conversar com um dos nossos trabalhadores, é chegar mais ou menos meia hora antes, 20 minutos antes de iniciar as palestras, tá? Então, lembrando, né, a todos da nosso trabalho na área social, a gente continua atendendo as 90 famílias. Inclusive, esse final de semana nós fizemos um novo cadastramento de novas famílias. Tivemos aí mais 120 pessoas se inscrevendo. Então, agora a partir dessa avaliação, nós vamos escolher para o próximo ano, que é agora a nova turma que começa em julho, a continuidade dos nossos trabalhos, né, das cestas que a gente oferece para essas famílias. E para isso a gente continua contando com a ajuda de vocês, com gêneros alimentícios. Nesse mês a nossa prioridade é o arroz, o óleo, o feijão, o açúcar e o leite em pó. Mas a gente leite em pó. A gente aceita qualquer tipo de alimento não perecível, tá bom? Lembrando que a gente usa, né, são 700 quilos de alimentos por mês para montar essas cestas. Então, a gente conta com a ajuda de vocês e agradece, né, em nome das famílias, das crianças a quem a gente assiste. E aos sábados também continuamos fazendo o lanche de rua para os moradores ali das imediações do metrô Carandiru. Todo sábado, a partir das 17 horas. E lembrando também da nossa viagem, que nós vamos fazer lá para Sacramento e Araxá. Vai ser no mês de setembro. A saída daqui é no dia 6 de setembro. E a gente retorna do domingo, dia 9. Saímos na quinta-feira à noite, tem um feriado. Na sexta, e nós retornamos no domingo, dia 9. Então, também quem quiser participar da viagem, é só nos procurar. Eu, a Sandra, o Akil, tá? A gente tá aí parcelando a viagem para quem quiser participar. Então, gente, agora nós vamos fazer nosso preparo para dar início, então. Então, em primeiro lugar, nós vamos agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade de podermos chegar aqui hoje. Esses dias, né, apesar das atribulações, das dificuldades que cada um de nós, porventura, enfrentou, nós conseguimos estar aqui. Então, em primeiro lugar, nós vamos agradecer por estarmos nessa casa, por sermos acolhidos e recebidos pelos irmãos da espiritualidade maior, que nos envolve, trazendo paz ao nosso coração, esse envolvimento de amor que tranquiliza a nossa mente e o nosso coração. E assim a gente vai sentindo toda essa serenidade, todo esse carinho, todo esse alimento que acalma a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. E assim nós vamos nos preparando para recebermos um pouco mais do conhecimento, das orientações que o nosso querido mestre nos deixou e
que possamos então receber tudo aquilo que nós viemos buscar. O conhecimento, a renovação das nossas ideias, dos nossos sentimentos e o fortalecimento para que cada dia a gente possa se sentir mais fortalecido, mais confiante e levarmos adiante aquilo que nós nos propusemos a fazer aqui nessa caminhada. Então, que de coração e mente abertos, nós estejamos nessa sintonia com a espiritualidade maior, para que essa noite seja bem proveitosa. E assim, então, sairmos daqui melhores do que chegamos. Que assim seja, então, e assim nós vamos, com alegria, recebendo o nosso palestrante de hoje, nosso companheiro Fábio. O tema da palestra é a outra margem, do livro Pensamentos que Ajudam. Então, que você seja muito feliz na sua palestra. Boa noite a todos. Antes de começar, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente. Sempre eu falo que é cada vez que a gente vai numa casa espírita, né, e encontra pessoas encarnadas, e também os desencarnados, na verdade a gente tem a oportunidade de estar sempre trocando experiências. Então, que a gente possa, nos minutos que aqui passarmos, de alguma forma, trocarmos experiências. Esse é um dos grandes propósitos que a gente está aqui. É para trocarmos experiências, para podermos olhar uns aos outros, ver o que a gente pode aprender em conjunto. Essa é a proposta da doutrina também. E aí o tema da noite, como já foi dito, está dentro do livro Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca, mais precisamente lá na página 49. Alguém já leu esse livro? Não? Devia ter trazido para vocês verem, né? É um livrinho de uma capa verde, bem... desse tamanho. Tamanho convencional, vamos dizer assim, né? Ele é até bacana, ele é cheio de textos, né? Que vem nos lembrar referente aí a algumas reflexões que a gente pode estar fazendo na vida. E a outra margem é um desses textos que traz. E diz assim, eu vou lê-lo e depois a gente bate um papo sobre o que a gente pode aprender com ele. Fala assim: algumas vezes temos de ser o barqueiro, alguém que mostre às pessoas que há uma outra margem e que é possível chegar lá. Abandonar o sofrimento, o papel de vítima e se libertar para viver apreciando a vida. Isso é a mensagem da monja Cohen, que está no livro Sabedoria da Informação, da Transformação, Reflexões e Experiências. E aí De Luca continua. Chega sempre um momento em nossa vida em que é preciso abandonar o sofrimento. Quando a tempestade de problemas desaba sobre nós, sentimos que o vendaval desorganizou nossa vida de tal maneira que nos sentimos perdidos, desamparados. A morte de uma pessoa querida, o rompimento de uma relação afetiva, a derrocada nos negócios, a despedida no emprego, a enfermidade que nos preocupa, o filho desorientado, tudo isso nos abala sensivelmente. E não poderia ser diferente. Como canta Milton Nascimento numa canção, forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje tenho que chorar. Chorar é um dos sentimentos mais humanos que conhecemos, porque é a dor da alma que se materializa numa lágrima. Essa lágrima pode ter o nome de tristeza, saudade, arrependimento, medo, frustração, alegria e amor. Jesus também derramou lágrimas quando recebeu a notícia de que seu amigo Lázaro estaria morto. Chorar é bom, alivia a alma, evita o transbordamento do rio de nossas emoções, muitas vezes represadas, as quais podem gerar muitos estragos nas margens da nossa existência. Quem chora deixa o rio seguir o seu curso, assim como é a existência, um rio que deve correr até o seu destino, contornando as pedras da vida. Mas quando a nossa dor já tiver sido diluída nas águas do rio, é chegado o tempo de abandonar o sofrimento. É o tempo em que devemos ir para outra margem. E nessa travessia,
Precisamos nos desvencilhar do papel de vítima, que inconscientemente continua querendo sofrer a dor de suas perdas. A dor da lágrima é inevitável, mas o sofrimento é o apego à dor, não permitindo que a vida siga o seu curso, ao encontro de novas experiências. A vítima se faz impotente, por consequência não age, não se mexe, não quer fazer a travessia para outra margem, não deseja ver que, a despeito do que aconteceu, há coisas agradáveis e belas à espera dos seus olhos. Talvez ela inconscientemente goste de ficar chorando na margem do sofrimento. Quem sabe alguém tenha pena dela? A vítima se alimenta da pena dos outros. Abandonar o sofrimento é deixar o papel de vítima, aceitando que a vida é imperfeita, que nem sempre a felicidade nos fará companhia, que dias tristes também fazem parte do nosso roteiro, mas que nem por isso a vida deixa de ser boa e bonita de ser vivida. Quando abrimos mão do sofrimento, daquele sofrimento inútil que não remenda os estragos já ocorridos, deixaremos de ser vítima e passaremos a ser herói. E um herói se forja com luta, perseverança, coragem, flexibilidade, aceitação da realidade, esforço e uma incrível vontade de viver, apesar de todas suas dores e fracassos. Herói também chora, apanha, luta e sofre. Mas o que caracteriza o verdadeiro herói é a sua capacidade de ir para outra margem do rio. O herói que sabe o tempo de chorar, que é apenas o tempo de descansar a alma para que a vida ainda lhe reserva adiante. Quando você chegar ao fim da vida e se olhar no espelho, o que você desejaria ver? Uma vítima ou um herói? Vamos então para a outra margem. Há lindas coisas nos aguardando. Bonito esse texto, né? Compreenderam? Então era isso a palestra da noite. Rápido e prático, né? Muito obrigado pela oportunidade. Vamos embora. Mas o texto de fato nos revela, né? Grande aprendizado. Aliás, cada estrofe, né? Cada parágrafo aí também nos ajuda a parar e talvez refletir por grandes situações da nossa vida. Trazer para aquilo dentro de nós, né? Que a gente pode aí não só pensar, mas também buscar um meio de agir. Mas pegando dentro desse texto, né, eu peguei algumas palavras-chave aí. A primeira delas é o tal do problema. Quem aqui tem problema? Ninguém, gente? Então eu entrei num centro realmente raro de se ver. Né? Quem não tem fica despreocupado, que até o final a gente vai arranjar. Né? Porque a ideia é todos aqui saírem com algum problema. Todos nós temos que ter problema. Mas já perceberam que muitas vezes nós falamos que temos inúmeros problemas. Várias situações no nosso dia a dia vão acontecendo e a gente vai denominando isso como problema. Já notaram? Como vocês disseram, vocês não têm. Mas com certeza a gente conhece alguém que tenha. Essa pessoa tem mania. Qualquer coisinha é problema. Já viram pessoas assim? Tudo é problema. Tudo que vai acontecendo, ela fala, estou cheio de problemas. Mas o que é problema? Será que a gente já parou para pensar o que é problema? A gente às vezes vai colocando, né, problema em tudo, dando nome, né, de problema em tudo, mas a gente nunca parou para pensar o que significa problema. Qual é a definição da palavra em si? É? Qual o seu nome? Ana? Caravana de onde, Ana? Do bairro mesmo, Santana? Ana de Santana? Então tá bom, Ana de Santana. Falou desafios. Também, não é? A gente vai trabalhar um pouquinho lá para frente essa questão. Mas olha só, o que é problema? Aquilo que nos incomoda? O que mais? Quem diria mais aí? Olha, temos duas opiniões já. Quem mais? Dificuldade. Olha só, se a gente for buscar, isso não é nem dentro do livro dos Espíritos, do Evangelho. Está lá no dicionário. Quando a gente busca o significado da palavra problema, ele nos diz, é toda a dificuldade na obtenção de um êxito. Basicamente é isso que está lá. O que ele quer dizer para nós, né? Que toda vez que a gente tem um objetivo, né? Que a gente tem uma meta, que a gente quer chegar em algum lugar, ou quer fazer algo, e no meio do caminho a gente encontra alguma dificuldade nessa realização, aquilo a gente começa a chamar de problema. Agora eu troco a palavra então. Em vez de usar problema, eu vou usar dificuldade. Já que aqui ninguém tem problema, agora dificuldade. Alguém tem? Apareceram agora? Né? Olha só, tá vendo? Problema é igual
dificuldade. E às vezes, por uma simples mudança de palavra, a gente já, opa, né? Agora, talvez, para alguns aqui, quando era só problema, eram alguns. Agora a dificuldade aumentou. Quem teve essa percepção? Aumentou ou diminuiu agora? Aumentou? Olha só. Hã? Em relação ao problema e dificuldade, aumentou a dificuldade. E são as mesmas coisas. Percebem como é as coisas? Olha só, eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu sou lá de Guarulhos. Tem alguém de Guarulhos aqui também? Só eu? Guarulhos não é tão longe, é aqui pertinho, né? O pessoal lá de Guarulhos, gente, eles são meio diferentões. Tem pessoas que têm algumas dificuldades lá que eu sei que aqui em São Paulo, na Zona Norte, não existem. Mas eu vou citar, que talvez vocês lembrem de alguém também que passe por isso. Tem gente que tem dificuldade em acordar cedo. Vocês acreditam? Lá em Guarulhos tem um monte de gente que tem dificuldade de acordar cedo. Não gosta de acordar cedo. Né? Falar para ela que tem que acordar 10 horas da manhã já é um sacrifício. Né? Fala assim, como é assim? Como é que você me acorda 10 horas da madrugada? Para ela ainda é cedo demais. Né? Para ela é uma dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade em trabalhar. Já viram pessoas assim, gente? Lá em Guarulhos também tem. Isso tá passando na internet agora? Amo vocês, pessoal de Guarulhos. Se alguém estiver assistindo, eu sempre esqueço. Né? Esqueci de pegar uma cidade mais longe. Esqueci. Já foi. Mas olha, tem pessoas que têm dificuldade em trabalhar. Falou em trabalho, ela, ai meu Deus, já vem um desânimo que ela não sabe de onde vem. Perceberam já pessoas assim na vida? Tem gente que ainda não trabalha, né? Não chegou nessa fase, talvez só estudam ainda. E para ela estudar é uma dificuldade. Tem pessoas que passam a vida inteira que têm dificuldade com o estudo. Fala, ai, como é difícil estudar. E tem pessoas que falam assim, olha, enquanto eu trabalhava, eu só estudava, era uma maravilha. Mas agora que juntou os dois, meu Deus do céu, aí surgiram os tais problemas, tais dificuldades. Até então não era. Mas agora que eu tenho que trabalhar e estudar, e quando não, acordar cedo. Aí pronto. Conhecem pessoas assim? Estão próximas? Tem pessoas que têm dificuldade com o trânsito. Apesar que nesses dias aqui, para nós, ficou uma maravilha, né, gente? São Paulo tá uma maravilha, né? Sabia que era só o problema, era o valor do diesel, ó. Se soubesse isso, né, para São Paulo ficar mais tranquilo, já tinha feito um combinado aí, né? Mas, enfim, tem pessoas que acham dificuldade em trânsito. A nossa cidade, né? Eu falo nossa porque Guarulhos e São Paulo estão muito grudadas, né? Aqui reflete lá e lá acaba às vezes refletindo. E o trânsito, às vezes, é difícil de lidar. Tem pessoas que, às vezes, né, para ir trabalhar ou para estudar ou qualquer outra atividade, precisam estar no trânsito. E ela fica 2, 3 horas ali presa naquele trânsito. Quando não dirige, às vezes usa o transporte coletivo. Né? E, às vezes, ter que cruzar as cidades, como São Paulo, por exemplo, né, sair da Zona Norte para a Zona Sul, o trajeto é longo. Né? E aí fazer tudo isso em transporte público, às vezes, se torna uma dificuldade, é um problema. Tem pessoas que têm problema com fila. Conhecem pessoas? Apesar que dizem que brasileiro adora a fila, né? Nós não podemos ver uma fila. Já viu brasileiro? Você está passando, vê um monte de gente numa fila, você fala assim, alguma coisa boa tem ali. Você entra, você não sabe nem o que tem, mas você entra. Brasileiro adora. Mas, na grande maioria, tem pessoas que têm dificuldade em fila. Eu sempre cito o exemplo do mercado. Já viram quando a gente vai no mercado? Quando você entra no mercado, o que você olha primeiro quando você entra? A fila, né? Promoção, não. Né? É a fila. Você dá uma olhadinha assim, se tiver cheio, o que você faz? Bora. Ou senão vai para outro mercado. Né? Mas às vezes é um item que você precisa de qualquer jeito e você tem que entrar, vai ter que encarar aquilo. E aí você já entra fazendo a estratégia da vida, não é? Então você já começa a entrar no mercado, vai andando nos corredores, mas sempre olhando para onde? Para a fila, é ou não é? Você vai só fazendo uma observação. No final, você já detectou qual é o caixa que está mais rápido. Não é assim sempre? É algo até inconsciente, né? A gente faz que nem percebe. E aí você já sabe que o tal caixa lá, X, é o que está mais rápido. E você entra nessa fila. Fala, agora vou economizar tempo, porque eu já fiz uma análise. E aí você entra na fila. Mas tem uma coisa que acontece, gente, que é sobrenatural. Nem a doutrina espírita explicou para nós ainda. Você põe o pezinho naquela fila, o que acontece? Para lá. Vocês já conheceram pessoas que passam por isso. Ela para, não é? E a gente tem mania de comparar com a fila do lado, não é assim? Você fala, se eu estivesse lá, eu estava atrás do carinha de azul. É ou não é, gente? Faz isso. Aí você vai vendo que o carinha de azul tá andando e você não anda. O carinha de azul já tá no caixa pagando e você já tá arrependido, né? Você fala, se eu estivesse lá, era a minha vez. E a gente até brota um sentimento por aquele cara de azul, que não tem nada a ver com isso, né?
Não surge um sentimento dentro de nós, gente? Você fica olhando pro cara de azul indo embora e você lá? Fala, oh meu Deus, como eu amo. Né? Mas tem gente que às vezes, né, uma simples fila é uma dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade nessa vida também com uma questão de tempo. Tem pessoas que têm problema com o tempo. Conheço pessoas que sobram tempo. Falam assim, eu tenho dificuldade, tenho tanto tempo livre, não sei nem o que eu faço. Lá em Guarulhos tem. Mas aqui em São Paulo não. Tá vendo, Guarulhos? E aí tem pessoas que na verdade falam que tem problema com falta de tempo. É uma dificuldade, ela é encanchada, tem tanta coisa para fazer e não consegue. Ela fala, ai meu Deus do céu, olha, já é metade do dia, eu não fiz nada. Porque ela vê dificuldade nisso. Tem pessoas que têm dificuldade aí nessa história toda com algo que só lá em Guarulhos acontece, que é dinheiro. Tem gente que tem problema com falta de dinheiro lá. Vocês acreditam, gente? Tem problema quando fala de dinheiro, fala, ai meu Deus do céu. E aqui eu sei que não. Mas lá tem. Tem outras dificuldades na nossa vida? Tem. Né? A gente podia enumerar aqui diversas outras. Foram só alguns exemplos para a gente tentar identificar. Talvez durante esses exemplos, alguns de nós se detectou em algum deles. Né? Ou em todos. Ou talvez fale assim, nenhum desses aí é o meu problema no momento. Porque tem outros. Tem problemas ligados à enfermidade. Tem problemas ligados a relacionamento. Né? A questões, né, do nosso pensamento. A parte própria espiritual. Temos outras inúmeras, né, situações que a gente pode encarar como dificuldade. Mas tudo na nossa vida também é questão de ponto de vista. Tudo é questão de ponto de vista. Porque é dificuldade para todo mundo aqui trabalhar? Para alguns pode ser, para outros não. Né? Tem outros que sentem até prazer em trabalhar. São raros. Mas eles estão por aí, né, gente? As pessoas que falam assim, adoro trabalhar. E aí é uma questão de ponto de vista. Porque para ela é bom, para o outro não. Porque é exatamente isso o ponto de vista. O que é bom para mim pode não ser para o outro. Então, o que é difícil para mim pode não ser para o outro. O que é problema do outro pode não ser para mim. Eu encaro aquilo tranquilamente. Então, tudo na nossa vida tem essa questão de ponto de vista. Mas tem pessoas que não têm só problema. Já perceberam? Elas não têm só problema, elas também potencializam o problema. Já viram pessoas assim? Trabalhar não era problema. Aí fala para ela que ela tem que fazer hora extra hoje. Passou o dia inteiro tranquilo, mas falou que vai ter que ficar mais umas 4 horas no trabalho, pronto. Aí aquilo se torna um problema. Já viram pessoas assim? E você vai ter que mudar o horário. Vai ter que vir de fim de semana. O que não era problema se tornou. O que aconteceu? Potencializou. Outro exemplo mais prático disso. Quem aqui trabalha 6 horas por dia? Tem alguém? 8, que é a média. A maioria? Tem alguém que trabalha mais? 12? Tem mais aqui? 12? Tem. E quem trabalha 4? Tem alguém aqui? Geralmente eles não gostam de se apresentar. Né? Para não criar uma tal de invejinha. Mas tem pessoas que trabalham só 4 horas por dia. Aí quem trabalha 12, olha aquele que trabalha 4. O que ele pensa? O que ele sente? É bom? Quem trabalha 12, a partir de amanhã fala, ó, você vai trabalhar 4 horas agora por dia. Tá bom ou tá ruim? E quem trabalha 4 fala que vai trabalhar 12. O que acontece? Surta. A molecada fala surto-atura, né? Percebem? A gente potencializa, às vezes, né, de uma situação que muda de repente. Mas tem pessoas que falam assim, mas depende também de quanto é que eu vou ganhar. Porque se trabalhar 4, 12, triplicar meu salário, eu vou. Mas se for a mesma coisa, não. Além de potencializar, a gente vai criando fatores para tentar entender o que está acontecendo. Que eu falei da questão do dinheiro. R$1 milhão resolvia a vida de alguém aqui hoje, gente? Resolvia? E eu não tenho 1 milhão, não. 100 mil, dá? 100 mil resolveria a vida de alguém aqui hoje? 10 mil. Ajudava, gente? Alguém já ajudava? Falava assim, já resolvia uns negócios aí. Milão. Qualquer ajuda é bem-vinda. E 100zão, quem tá comigo? Se eu ver R$100 no chão, eu pulo ali, meu filho. Que não tem espírito desencarnado que tira da minha mão. Quem tá comigo? 100zão resolve. Né? O que é isso? Depende, né? Eu estou potencializando.
Então, para mim, às vezes, um simples valor resolve, para outros precisam de muito mais. O que eu estou fazendo? Potencializando o meu problema. Tudo isso depende dessa questão também. Mas, aonde a doutrina espírita vem dizer um pouquinho em relação a isso? Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Já ouviram falar desse livro? De Allan Kardec? Para os íntimos Cacá. Já ouviram falar desse livro de Cacá? Cacá diz aí no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Tem um tópico lá chamado bem e mal sofrer. E nesse tópico, Kardec traz para nós, né, junto com a parte da espiritualidade, ele fala assim, que todos aqueles que estão sobre o trono ou sobre a palha, sofrem. Todos. Todos aqueles que estão neste mundo, sofrem. Estando sobre o trono ou sobre a palha. O que ele quer dizer com isso? Independe da sua condição social, intelectual, moral, né? Sua questão financeira. Pouco importa, porque você ainda assim sofre. Todos nós sofremos. E aí, dependendo da maneira como a gente lê essa frase e para por aí, e se nós trazemos para a vida, a gente vai encontrar aquelas pessoas que realmente falam que veio aqui só para sofrer. Já viram pessoas assim? Eu só estou nesse mundo para sofrer, só vim sofrer. E a doutrina fala, epa, eu digo que todos sofrem, mas não digo que só sofrem. Até porque a gente aprende que nós estamos no mundo do quê aqui? Como é que a gente classifica o nosso mundo? Provas e expiações. As expiações estão atreladas talvez a esses sofrimentos, como a gente encara muitas vezes. Mas nós também aqui viemos para ser provados, né? Porque é isso que diferencia. Nós somos espíritos que estamos aprendendo coisas novas, mas também temos que resgatar aquilo que a gente já fez, precisa refazer, precisa reparar. Então nós não viemos aqui só para sofrer. Também temos coisas boas aí, a gente acaba fazendo, talvez a gente não está valorizando, é aquilo que eu falei do ponto de vista, né? Só vendo aquilo que é negativo, aquilo que a gente considera que está aqui para aprender, né? E às vezes o sofrimento a gente encara dessa forma. Ele nos ensina alguma coisa? Claro que ensina, mas não é só, né? Não é o todo disso tudo, ele é uma parte. E se a gente quiser aprofundar mais o conhecimento frente a isso, nós vamos ler esse capítulo inteiro, Bem-aventurados aflitos. Então, nesse capítulo, ele vai dizer para nós, né, que, olha só, o entendimento dessas imperfeições, sabendo que todos nós sofremos, então, se a gente tem um entendimento sobre isso, vai fazer com que se amenize essa nossa tortura. Então, se nós sabemos que todos nós temos imperfeições, calma, não se desespere. Né, faz parte do processo. Isso já nos ajuda a encarar as coisas de outra forma, a ver a vida de outra forma. E aí a doutrina vai mais profundamente em relação a isso. Ela vai falar assim, olha, por que nós sofremos? Porque existe alguma causa. O sofrimento, né, é o efeito, é o resultado de alguma coisa. E a gente muitas vezes esquece disso. Né? A gente fica só valorizando o efeito e esquece que todo efeito tem uma causa. Já viram pessoas assim? Né? Ah, porque tudo comigo. Mas peraí, vamos parar e analisar por quê. O que eu estou fazendo para que eu esteja vivendo assim? Porque é o efeito. Né? Esse sofrimento, ele é o efeito. Então nós temos que buscar as causas. E a doutrina vai nos falar disso, quando ela fala das causas. Existem dois caminhos para a gente entender. Ou esses sofrimentos, né, esses problemas, essas dificuldades, elas estão ligadas a causas do presente, do agora, causas atuais, ou causas do passado, anteriores. Não tem outro caminho. Ou é de agora, dessa vida, dessa vivência, aliás, ou de uma outra que eu tive. Mas já viram que tem pessoas que adoram sofrer no futuro? Ela sofre por antecipação. Ela cria uma terceira causa que a doutrina fala que não existe, mas ela cria. Então tem pessoas que adoram sofrer por aquilo que ainda não aconteceu. Tem gente, hoje é que dia? Hoje é terça, né? O mês vai começar aí, sexta-feira, acho, né? Isso. Aí a pessoa vai resolver algo lá na segunda. Ela já está sofrendo hoje aquilo que é só segunda-feira. E ela não sofre, ela não basta sofrer, já viu? Ela começa a criar situações. E ela vai imaginando. Tipicamente eu pego aquele exemplo de quando você chega na empresa às 8 horas da manhã, está passando o cartão ou pondo o dedinho lá, seja o que for, aí seu chefe passa e fala assim, depois do almoço, passa lá na minha sala que eu preciso falar com você. Ah lá. Acabou o mundo. 8 horas da manhã, 2 horas, depois que ela voltar do almoço, ela já começa. Meu Deus do céu. Essas 6 horas, gente, até a hora dela falar com o chefe, como é que vão ser? Serão tranquilas? Ela já começa a entrar em desespero às vezes, né? Ela começa a pensar já na vida, fala, meus carnê, minhas contas, já começa a pensar, fazer estratégia, minha viagem, quer fazer cancela, Araxá e Sacramento, já não vou mais em setembro.
cancela isso, e como é que vai ser isso, e aquilo que eu estava fazendo, e isso, aquilo. Ela vai criando um monte de ideia. Tá, eu vou receber quanto, e já começa a fazer os cálculos, né? Não é assim, gente? Vou receber, vou fazer o quê? Tá, dá para viver quanto tempo? Tá, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, o que eu vou fazer? E ela vai ali o dia inteiro sofrendo, se martirizando. E aí chega na hora do encontro com o chefe, que hoje em dia a gente fala que tem que ser resiliente, não é? E ela entra lá, tranquilíssima, como se nada vai acontecer. Não é assim, gente? Isso é resiliência. Nada te abala. Aí você entra, pois não. Aí ele fala, então, senta aí, vamos conversar. Você fala, isso, mandou sentar. Aí que só falta que quer chorar, mas tá ali segurando, né? E ele fala, então, você tem acompanhado, né, que tá tendo muitas reuniões aqui na empresa e tudo mais. E a gente vai abrir uma nova filial lá em Minas. E aí, dentro da reunião aqui, a diretoria escolheu você para ser a nova gerente de lá. Você topa? E agora, gente? Como é que essa pessoa fica? Sofreu 6 horas a troco de quê? Nada. Porque sofreu por algo que ela nem sabia o que era. A gente geralmente, quando tá assim nessa situação, a gente começa a criar coisas sempre mais negativas do que positivas. E fica sofrendo lá de algo que às vezes nem existe, que nem vai acontecer. A gente às vezes se coloca nessa condição. E a gente não percebe que não é assim. Né? Nós sofremos por algo que é hipotético, porque o amanhã, né, o daqui a pouco, não existe. Posso estar falando aqui, daqui a pouco, opa, tchum, tchau. E aí, fui. Ué. Qual que é o meu plano saindo daqui? Porque a gente faz planos, naturalmente. O plano de sair daqui é ir para casa, passar raiva vendo o Masterchef, né? Tomar sopinha, né? O que eu vou fazer amanhã? Não é assim, a gente vai se programando, né? Mas tudo isso é futuro e é hipotético, né? A gente precisa estar preparado para que talvez as coisas mudem. E a gente nem sempre está assim. Então a doutrina já nos fala, ou são causas atuais ou causas anteriores. Quando serão causas atuais? Para a gente entender. Eu já citei esse exemplo aqui numa outra oportunidade, mas eu vou relembrar. As tal das quinquilharias. Se lembram disso? Quem já estava aqui ou nunca ouviu? Quinquilharia. Alguém guarda quinquilharia aqui, gente? Geralmente espírita não é quinquilheiro, né? Porque somos caridosos, trazemos para casa espírita, né? Levamos para alguma instituição. Estamos sempre pregando a caridade, porque é isso que nos move como espíritas, né? Mas a gente daí vai conhecer alguém que ainda passa dificuldade. E ela adora ser quinquilheiro. Quinquilheiro é quem guarda coisa velha. Adora guardar coisa velha. Você vai na casa da pessoa, tem uns 3, 4 objetos da mesma coisa. Que ela vai comprando o novo, mas vai guardando o velho. Não é assim, gente? Ela vai guardando. Você vai na cozinha dela, tem uns 4 liquidificadores. 3 batedeiras. Você fala, mas não sabia que ela tinha lá fazia, né? Trabalhava com isso aqui? Não, não trabalha com nada não. É que ela está guardando mesmo. Quinquilheiro profissional, às vezes, ele sabe que não cabe tudo dentro de casa. Ele cria um quarto para isso. Porque quinquilheiro profissional tem um quartinho em casa. E ele dá nome para esse quarto. Conhecem? Como é que é o nome do quartinho? Da bagunça. Quinquilheiro que é quinquilheiro tem um quartinho da bagunça em casa. E ele adora, ele vai jogando tudo lá dentro. Porque ele, né, ele tem um valor por aquilo ali. Eles falam que até hoje em dia é dado o nome de colecionadores, não é? Afetivos. Tem até programas na TV em canal fechado para quem, né, tem acesso, que fala que são os acumuladores, né? E fazem lá vários exemplos, situações que levam a pessoa a ser assim. Mas o quinquilheiro, ele está colecionando lá, ele é colecionador. E ele vai guardando. Porque ele adora comprar coisa nova e guardar o velho. Faz parte dele, da vida dele, ele gosta. E aí você já percebeu que toda vez que ele precisa comprar algo novo, ele tira o velho, porque não dá para pôr 2 coisas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, aliás. O sonho dele, se ele pudesse, ele colocava os 2 juntos, mas não dá, né? É física isso, não é nem espiritismo. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas o sonho dele era Copa do Mundo vindo aí, vai comprar a TV 4K, porque ele quer ver a Copa da melhor forma. Mas ele já tem uma TV enorme na sala, mas ele vai comprar outra. Dá para ele deixar as 2 lá? Não dá, era o sonho, mas não dá. Ele vai tirar a velha e vai levar para algum outro canto da casa. Não é assim, geralmente, gente? Quinquilheiro vai levar para algum outro canto da casa. Quinquilheiro, geralmente, às vezes, ele tem a possibilidade de ter uma casa de praia, uma chácara, né? É o quinquilheiro, eu te convido um dia para você ir lá, nessa chácara, ou na casa de praia. Aí você vai. Já percebeu quando você entra, às vezes, nessa casa de quinquilheiro? Parece que você tem um déjà vu. Você entra, né? Você fala assim, nossa senhora, a impressão que eu já tive aqui. Você conhece tudinho que tá ali, os móveis, né? Também. Você fala, gente, do seu impressão, eu já tive nesse lugar. Você acha até que é coisa de outra vida, né? Você fala, já morei aqui, alguma coisa nesse lugar aí. Não tem nada disso, não?
Por quê? É tudo aquilo que você já viu a vida inteira. O quinquilheiro leva para onde, geralmente? Para casa de praia, para chácara, não é? Porque é o amor pelo objeto. Enfim, quinquilheiro é isso. E aí você fala para ele, olha, dá para alguém isso, né? Faz alguma coisa, sei lá. Ele, não, deixa aqui. Tá novinho. 1970, o objeto. Tá novinho. E pior que se você ligar, funciona. Vezes melhor que o novo. Porque ele guarda aquilo, ele zela por aquilo. Mas enquanto a gente faz isso com coisas materiais, ok. Né? Porque nós estamos aqui também para aprender a lidar com a matéria. Né? Até essa questão faz parte do nosso aprendizado. Mas tem pessoas que são quinquilheiros num outro espaço, num outro local. Que local é esse? Né? Dentro de nós mesmos. Tem quinquilheiro que guarda coisas dentro dele mesmo, coisa velha que não serve para nada. Que coisa velha é essa? Nossos maus pensamentos, nossos maus sentimentos. A mágoa, o rancor, a raiva, a inveja, os ciúmes, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Quinquilharias que a gente vai guardando dentro de nós. E aí a gente vem às vezes numa casa espírita, ou seja, qualquer outro local que a gente vai buscar algo melhor, e aí a gente não entende às vezes por que as coisas novas que a gente aprende, que a gente recebe, não entra dentro. Não começam a fazer parte da nossa vida. Porque a gente é quinquilheiro. Está cheio de coisa velha dentro de nós e a gente não limpa isso. Para que as coisas novas entrem dentro de mim, eu preciso me livrar das velhas. E a gente às vezes esquece disso. E aí a vida vem nos ensinar isso. Quando ela fala dessa questão das causas atuais. Muitas vezes nossos sofrimentos não têm nada a ver com vida passada, com vivências passadas. Para de querer depositar tudo que foi não sei o que é o karma, que é não sei quem. Não. Às vezes foram as nossas escolhas de agora. Né? Nós viemos para cá com um plano reencarnatório, não é? Cheio de coisas para fazer, de vivências. Mas a escolha ela pode mudar, porque quando eu chego aqui eu posso fazer tudo diferente. Vocês podem levantar agora e ir embora? Podem? Podem, é livre-arbítrio. Claro que podem. Vai ficar chato? Eu vou lembrar um por um na minha vibração lá mais tarde. Eu vou guardar bem o rostinho. Mas pode, não pode, gente? Claro que pode. Eu posso ir embora? Vai ficar chato? Não. Para mim, não. Percebem? Nós temos o livre-arbítrio. E quando nós encarnamos, mesmo com todos os nossos planos encarnatórios, a gente pode modificá-los, porque é a nossa escolha do momento. Então, às vezes, as minhas aflições, os meus sofrimentos, não tem nada a ver com coisas que eu escolhi, né, vivenciar agora. Talvez já foram escolhas mais sucedidas dessa própria existência. Que eu fiz e que agora eu preciso, né? Os resultados, os efeitos já vieram. Não ficou para a próxima. Embora a gente adora sempre já jogar para o próximo, não é assim? Briga com alguém, não quero mais ver na minha vida. Ah, na outra eu resolvo. Nessa a gente adora protelar, né? Mas a nossa vida é assim. Então, às vezes, né, além do carnê que a gente trouxe para essa existência, a gente já está fazendo outro. Por causa do quê? Das causas, né, dos sofrimentos que a gente vai tendo. Só que às vezes você fala assim, não, mas olha, eu já fiz uma análise aí, não fiz nenhuma escolha errada, não. Tanto é que, olha, eu fiz uma análise e eu descobri que eu fui um ótimo filho a vida inteira, me tornei um ótimo marido, um excelente pai, eu sou uma pessoa maravilhosa, não é de agora, e eu não sei por que eu sofro. Pode ocorrer? Pode. E aí a doutrina vai explicar. Então, se o sofrimento não é dessa vivência atual, pode ser de uma vivência anterior. Né? Mas é fácil a gente fazer a separação? É difícil, né? A própria vivência, as próprias experiências vai fazendo com que a gente vá tentando entender. Mas a gente já tem que ter, pelo menos dentro de nós, essa ideia. Porque senão a gente vai sempre estar jogando para uma dessas questões. E aí quando a gente encara tudo como problema, tudo como sofrimento, ajuda? Tudo fica mais pesado. É que nem aquele pai que sai todo dia para trabalhar, o filho fica olhando, ele já viu como é que o pai sai de manhã, gente? A mãe, uma alegria, segunda-feira, né? Sai assim já. Aí o filho, pai, onde você está indo? Para a guerra. Ou para a luta. Para a batalha. Todo dia o filho fala, meu Deus do céu, lá vai meu pai para a guerra. Aí o filho faz 18 anos. O pai chega e começa, escuta,
Vai trabalhar quando? Tá na hora, já passou já, vamos trabalhar. Aí o filho fala assim, não quer, já viram, gente? Vou nada. Por que ele não quer ir? Ele cresceu uma vida inteira, o pai dizendo que para uma guerra, saia de um jeito ou estava pior. Quem é que quer ir para essa guerra? Ninguém. Hoje existe uma geração do nem, já ouviram falar? Nem trabalha e nem estuda. Alguns desses são consequências dessa visão que está lá no inconsciente. Né? Que a gente passou uma instrução que às vezes não sabe, mas a culpa, parte dessa responsabilidade é nossa. Por uma simples fala. Então, quem tem filho ainda pequeno, muda, já falou, muda. Quando o filho perguntar de manhã, segunda-feira, para onde você está indo, já sai alegre assim. Para onde você vai, pai? Vou para uma festa. 8 horas da manhã é uma festa, começa cedo essa. E nem me espera para almoço, hein? Porque é uma rave. Acaba lá com as 6 da tarde, 7, 8, ó, eu não sei. Quando eu ver lá, eu venho embora. Ele vai crescer, né? Falando, nossa senhora, todo dia meu pai vai para uma festa. Que festa é essa todo dia, né? Ele vai ficar aqui, louco, não vê a hora de fazer 18 anos para ir para essa festa. Percebem? O que eu quero dizer? Tudo é a maneira como a gente encara a vida. Os nossos sofrimentos também faz parte. Só que se eu só encarar a vida como sofrimento, como problema, vai resolver? Não. Né? E aí, como a Ana de Santana disse no início. Né? Se a gente encarar, em vez de falar que é problema e falar que é um desafio, não muda, gente. Em vez de você acordar e falar assim, eu já tenho 3 problemas para resolver. Você já sai já triste de casa. Mas se você chegar e falar assim, olha, hoje eu vou sair, eu tenho uns 3 desafios. Me deram 3 desafios hoje. Já não muda até o ânimo? Uma palavra, gente. Uma palavra já muda toda a nossa maneira, é ponto de vista. Já muda a nossa maneira de encarar tudo isso. E é o que a doutrina nos fala. Tudo depende da forma como nós encaramos. E a gente às vezes esquece disso. Porque quando eu vejo tudo como um problema, o resultado é eu não resolver isso. E aí eu encaro tudo assim mesmo. E aí eu surge o sentimento de fracasso, de conformismo, a gente desiste. E aí aquilo que fala no texto da outra margem, a gente não consegue enxergar a outra margem. Porque eu só vejo a água. Né? Não vejo que existe o outro lado. Tudo na nossa vida existe sempre o outro lado. Esse texto ele nos convida exatamente para isso. Aí ele busca de uma outra margem, de uma nova fonte, né, de buscar uma nova maneira de encarar a vida. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a questão 919, que Kardec pergunta para a espiritualidade. Qual é o meio mais eficaz e mais prático, né, para se melhorar nessa vida e evitar os arrastamentos do mal? Alguém lembra dessa pergunta? É a última da 3ª parte, lá das leis. O que a espiritualidade responde? Alguém lembra? Conhece-te a ti mesmo. Não tem outra forma. Essas minhas aflições, esses meus sofrimentos, quem pode conhecer? Somente nós mesmos. Por mais que a pessoa às vezes ajude e saiba, né? Ela está com um problema, mas o tamanho desse problema, a forma como é, só nós sabemos. Para que a gente saia dele, também depende de nós. Ajuda a virar de diversas formas, mas ainda assim, o primeiro passo depende de mim. Buscar essa tal outra margem é exatamente isso. Ninguém nada por você. Alguém está com sede aqui, eu vou beber água. Vai resolver a sede de vocês? Fala, não, fica aí que eu vou resolver a sua sede. Vou beber água por você. Resolve? Está com dor de cabeça? Espera aí que eu vou tomar um remédio por você. Vai tirar sua dor de cabeça? Não vai. Vamos ter inúmeras maneiras de ajuda. Só que se não partir de mim, as coisas não vão mudar. Eu já dei o meu horário, né? Tá certo. Eu vou beber água rapidinho, só para finalizar. Troquem de cadeira. Nossa, surgiu mais uma água aqui. Ninguém trocou de cadeira? Por quê? Hã? Tá quentinho? Mas olha só também. Se vocês tivessem trocado, eu não dei ordem para vocês trocarem. Eu só falei, não foi? Troque de cadeira. A vida faz isso todos os dias com a gente. Todo dia de manhã ela convida. Troque de cadeira. Tá ruim? Troque de cadeira. Tá quentinho, tá confortável, mas troque de cadeira. Se você quer ver a vida diferente, saia dessa posição. Tenta ver de uma outra. E para você ver de uma outra, você precisa mudar
de lugar. A vida nos convida todos os dias. Se tá bom, troque de cadeira, vai viver outras experiências também. Né? Troque de cadeira. Se a gente trazer para esse texto, é o que ele fala. Nessa margem daqui que eu estou, eu só enxergo algumas coisas. Mas se eu buscar uma outra, eu vou ver muito mais coisa que talvez eu nem sabia que existia. Talvez será melhores ou piores, mas não é isso que importa. O importante é que eu me movi, né? Que eu vi coisas novas, que eu vivenciei experiências. É o que nós somos hoje, resultado de todas essas experiências. Hoje nós somos resultado de inúmeras cadeiras que a gente trocou por aí. Somos resultado de inúmeras margens, de inúmeros lugares que nós fomos. E a vida nos convida todos os dias. Procure outra margem. Se você já enxergue, vá a ela. Se será melhor ou pior, são escolhas. Mas vivencie e tire o melhor proveito de cada uma. Que com certeza ela nos fará e nos trará algo de melhor. Nada na nossa vida é por acaso, a gente sabe disso. Tudo é aprendizado. Cabe a nós a maneira como a gente encara tudo isso. Se for encarar como problema, vão vir os sofrimentos. Mas se a gente encarar como desafio, as coisas podem mudar de posição. Tá ok? Então o problema não é meu, o problema é seu. Cada um cuidando do problema, mas juntos podemos ajudar e melhorarmos um pouquinho mais, tá ok? Muito obrigado pela oportunidade, partiu Guarulhos, vou pro posto de gasolina agora. Vamos resolver o meu problema. Só um minutinho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Uma colocação? Fazer uma ilustração. Opa, por favor. Como você falou das pessoas sofrerem muitas vezes por aquilo que passou e muitas vezes por antecipação. Eu sou servidora pública. No serviço público, a coisa que mais rola é boato. É uma boataria, vai acontecer isso assim, vai acontecer não sei o quê, vai acontecer não sei o que lá. A cada 2 anos muda a presidência do tribunal. Cada vez que muda a presidência, não porque o novo presidente vai fazer isso, há 22 anos eu ouço, a cada 2 anos, o novo presidente vai reduzir o horário de trabalho para cortar o vale-refeição. Isso a cada 2... Há 22 anos eu trabalho 8 São horas. as mesmas pessoas há 22 anos. Nunca vi um povo para gostar de sofrer por antecipação como servidor público. Misericórdia. O povo gosta de boato. Na parte privada também tem um monte, né? Em nosso país e nós, enquanto sociedade, né? E espíritos no processo evolutivo, a gente sempre, em alguma área da nossa vida, né? Seja profissional, pessoal, espiritual, vamos colocar dificuldade e a gente vai falar, né? Ah, mas olha, tem pessoas que adoram falar, né? Ih, tá bom? Vai piorar, você olha o que eu tô te falando. E não piora, e você às vezes fica entrando nessa vibe, né, nesse sentimento, você começa a ficar preocupado com uma coisa que nem existe. Você fala, vai piorar, e você fica sempre preparado ali pro pior, e aí o melhor tá acontecendo, você não tá ali vivenciando o melhor. Por quê? Tá sempre vai pro ruim. Já viram pessoas assim? Tá sempre o pior. Exemplo bem fácil disso, a pessoa faz tudo de a coisa certa, mas sempre tem alguém que fica assim, né? Na hora que ela faz alguma coisa errada, ela surge do nada e fala, lá, ó. Não falei, olha lá. Por quê? Só quer ver o pior, né? A gente tem mania, às vezes, de só visualizar isso. E não, a vida tem tanta coisa boa, e a gente esquece. A gente esquece. E a gente precisa mudar isso. Então, né? Servidores públicos, às vezes, fazem isso, né? Porque tem, né, essa política. Mas isso a gente faz na nossa vida também, em várias outras áreas. Ok? Eu tenho uma perguntinha aqui da internet. Uma colocação. O Lourenço de São Luís do Maranhão. Ô, Maranhão! Pra lá, né? Tem gasolina, hein? Depois a gente vai. Ele fala assim: se não mudarmos de atitude, não conquistaremos uma condição melhor. Poderemos ter mais técnicas, mais hospitais, mais escolas, mas não seremos construtores de futuro. Devemos ter uma nova atitude na capacidade de gerarmos um pensamento produtivo, ousado e inovador. Um pensamento que não resulte da repetição de lugares comuns, de fórmulas e de receitas já pensadas pelos outros. A reforma íntima é um dos objetivos mais renovadores? Isso é uma pergunta? Ele colocou e fez uma pergunta. Eu estava aqui viajando já no texto. Né? Falei, nossa, se ele tivesse chegado no início, não tinha nem feito a palestra. Mas a reforma íntima é uma das, só para... A reforma íntima é um dos objetivos
eu não diria renovadores, né? Eu diria transformadores. Acho que essa é a palavra, né? Porque a própria reforma íntima que a gente aprende no Espiritismo é exatamente isso, é o transformar. E aí o transformar está nas nossas mãos. Porque se a gente usar, né? O que a doutrina nos fala? Conhece a ti mesmo. Né? O caminho parte daí. Então é aquela autorreflexão, né? O autoconhecimento. Partindo daquilo que eu já parei e analisei, aí eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu permaneço. Eu falo, eu vou continuar essa vida mesmo, tá bom. É o famoso deixa para a próxima. Ou eu me transformo, que é esse convite que a reforma íntima faz. Né? Agora que você já olhou tantas coisas boas que você tem, que você pode ampliar isso, mas também tem algumas coisinhas aí que precisa melhorar. O que você vai fazer? Que a escolha é minha. Né? Ou eu permaneço, não, tá bom assim. Vou continuar assim. Ou eu vou buscar essa transformação. Então a reforma íntima, de fato, ela é uma transformadora. Obviamente, por consequência, ela vai nos renovar. Né? Ela vai trazer coisas aí novas para a nossa vida também. Mas mais importante que a renovação é a transformação que ela proporciona. E aí, para cada um de nós, um tempo diferente, uma intensidade diferente, porque cada um de nós, nessa busca de autoconhecimento, sabe o que precisa nesse momento para si. Talvez minha necessidade hoje seja uma, para o outro é outra. Mas juntos a gente vai conseguindo alinhar isso tudo. E um ajudando o outro. Mesmo que as necessidades sejam diferentes. E aí eu me transformo, né, naquilo que eu preciso, mas também nas vivências próximas a mim. Por isso que a doutrina fala, né? Amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Né? Quando eu amo o outro, eu enxergo nele também aquilo como eu sou. Né? Que eu tenho qualidades? Tenho. Mas também tenho um monte de defeito. E aí eu consigo saber, né, que eu me amo sabendo que eu sou assim. E também eu vou amar o outro, sabendo que ele tem as qualidades e os defeitos dele. Mas mais que isso, vamos instruir, o que eu posso aprender, o que eu posso, né, ensinar. É uma troca constante. Se a gente olhar nessa condição, com certeza a tal da reforma íntima seria mais fácil. Né? Mas a gente vai aprendendo. Ok? Agora posso ir? Obrigado. Vou beber meus copos lá. Então agora nós vamos para o momento das vibrações, que é aquele momento que nós vamos buscar dentro de nós os nossos melhores sentimentos e vamos oferecer e doar a todas aquelas pessoas, situações que estão necessitando nesse momento de vibrações e de fortalecimento. Então, buscando no nosso íntimo o nosso amor, aquilo que temos de melhor. E nós vamos vibrando, em primeiro lugar, por esse nosso imenso país, que passando pelas suas dificuldades, nós vamos vibrando a fé, a esperança em dias melhores, vibrando a harmonia entre as pessoas, a solidariedade. Vamos vibrando o amor a cada um dos moradores desse nosso país. Que esses sentimentos de fé, esperança, confiança no mais alto possam estar presentes no coração de cada brasileiro. Vamos vibrar pelos nossos lares, por aquela comunidade que está ao nosso lado, os vizinhos, vibrando também a solidariedade, a fraternidade, a compreensão, a todos aqueles que compartilham conosco a nossa vida, o nosso dia a dia. Vibremos para que todos se fortaleçam, que todos possam vislumbrar soluções, dias melhores, que cada um possa buscar dentro de si essa renovação interior. E assim, cada um, pouco a pouco,
fazendo a sua parte, a transformação no seu universo interior, a gente possa alcançar mais a mais a sociedade e assim irmos construindo um país melhor, um mundo melhor. Então vibremos. E assim então nós vamos encerrando o nosso encontro dessa noite, gratos ao Pai por tantas informações, por toda essa palestra maravilhosa, por sairmos daqui com mais instrumentos na nossa malinha, que através desses instrumentos a gente possa provocar transformações íntimas e transformações no nosso meio ambiente. Sempre com fé, com esperança, que a gente possa passar um pouquinho desse sentimento de otimismo e de fé aos companheiros que convivem conosco. Então, muito obrigada, Pai, por tudo, e que assim nós possamos voltar aos nossos lares em paz e segurança e estarmos aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Então nós continuamos em silêncio, nessa sintonia, aguardando o momento de recebermos o passe. Uma boa noite a todos.